Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar? Bondoso Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, a orientação do Senhor, a graça do Senhor derramada sobre os nossos corações. Dá-nos o privilégio, ó Deus, de ouvirmos a Tua voz, de sermos orientados, guiados pelo Senhor nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar no texto, queria mencionar ou mostrar para você 3 características muito interessantes acerca deste salmo. A primeira delas é que este salmo ele é um cântico comunitário de romaria. Aliás, não só ele, mas os 14 salmos a partir do Salmo 120, do Salmo 120 ao Salmo de número 134, eles são conhecidos ou são chamados de cânticos de romaria ou cânticos de procissão. Por quê? Porque esses 14 salmos, eles eram cantados, entoados pelos peregrinos nas romarias e nas procissões que se fazia uma vez por ano lá na subida para Jerusalém, ou então nas ocasiões festivas. Jerusalém ficava no alto do monte, e os peregrinos, ao subirem o monte, eles tinham essa tradição de entoar esses 14 salmos. E esse salmo que nós vamos estudar é um deles. Está dentro desse grupo de hinos, que são ali pequenos textos dos mais variados assuntos, assuntos religiosos. E o que aconteceu foi que eles foram reunidos e formaram um pequeno inário que o povo de Deus, que os judeus cantavam ali. Então esse é o primeiro detalhe. Este salmo é um cântico comunitário. Fazia parte dos hinos que os judeus, que o povo de Deus entoava naqueles dias em que eles estavam ali fazendo aquela romaria. Segundo detalhe interessante, este salmo, como nós vamos perceber, ele é um salmo de contrastes. Através dos versos, ao longo de todo o salmo, nós encontramos aqui referências de cativeiro e liberdade, de tristeza e gozo, de lamento e adoração, lágrimas e regozijo. O salmo vai falar de ribeiros de água no deserto. O salmo fala de morte e fala de vida. O salmo fala de opressão e fala de libertação. Então é um salmo de contrastes. Mas apesar dos contrastes, o que predomina no salmo é a ideia da alegria no meio das provações. O tom preponderante do hino é a alegria diante dos sofrimentos e das tribulações. E o terceiro detalhe
ou a terceira característica importante aí desse salmo, é que ele é um salmo pós-exílico. Ou seja, ele foi escrito depois de um período de muita opressão. Ele foi escrito depois de um período de longa escravidão do povo de Israel. Se você conhece a história da Bíblia, você há de se lembrar do fato de que as milícias de Nabucodonosor invadiram Jerusalém e assim não foi muito agradável o que o exército de Nabucodonosor fez com os judeus, não. Castraram os jovens. A Bíblia diz que Nabucodonosor não quis matar muitos deles, mas os castrou. As moças foram estupradas. Crianças mortas sem a menor piedade. Velhos foram altamente humilhados. Os bens dos israelitas foram roubados e saqueados sem a menor piedade. E aqueles que ali sobraram, aliás, muitos deles, foram levados cativos pelo exército babilônico lá para Macedônia. E para uma outra região que o salmista até vai citar ali, as margens do rio Eufrates. E lá na Babilônia, esse povo passa por décadas chorando, lamentando, triste, sofrendo. E como nós vamos ver hoje à noite, o Salmo 137, o salmista diz que durante este tempo em que o povo esteve exilado, era impossível para eles cantarem e entoarem as canções do Senhor. O salmista vai dizer lá no início do Salmo 137, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores pediam que fôssemos alegres. E eles nos diziam: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. E aí o salmista diz: como, porém, haveremos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Então, durante o cativeiro babilônico, Israel estava ali sem nenhuma perspectiva. Babilônia era o império mundial. Controlou, dominou não só Israel, como vários outros povos. Os levou cativos, e o povo ali na Babilônia não tinha nenhuma perspectiva. Não tinha nenhuma esperança de sair daquela situação. Ali na Babilônia, o povo de Deus encontrava-se humilhado, oprimido, sem direito nenhum, envergonhado. E é nesse contexto de muito sofrimento, de muita dor, de um desespero enorme, de nenhuma esperança, que acontece algo grandioso. É nesse contexto que algo que entraria para a história e que seria lembrado e celebrado pelos séculos por vir aconteceu. Israel, sem que ninguém esperasse, sem que ninguém sonhasse, sem que ninguém sequer imaginasse, foi liberto da sua escravidão. Do verso 1 ao verso 3, dá uma olhada aí. O salmista relembra essa grande libertação que ninguém esperava,
que ninguém sequer imaginava, porque isso não acontecia, um rei libertar os seus escravos, porque o rei precisa da mão de obra escrava, sem que ninguém esperasse. O rei liberta o povo de Israel, e essa libertação inesperada, impensada, torna-se notícia entre os povos da região. Olha o que o salmista diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Ou seja, é isso mesmo que aconteceu? Como assim? Algo impossível de acontecer, aconteceu. O rei abrir mão dos seus escravos. Nós não acreditamos. Nós ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Porque para libertar o povo de uma hora para outra, só o Deus deles é capaz de fazer isso. Então as nações comentavam: grandes coisas o Senhor fez por esse povo. O Deus deles fez por eles. E aí então ele confirma, ele diz: com certeza, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Isso aconteceu precisamente no ano 523 a.C. Foi algo assim inesperado. Ciro, o grande imperador da época, vai lá e promulga o edito de libertação que autorizava o regresso do povo do exílio. Pode ir embora. Certamente que foi por uma questão política. Ciro entendia que os cativos poderiam dar a ele mais lucro trabalhando na sua própria cidade, na sua própria terra. Mas como nós sabemos, quem comanda os reis como um jogador comanda os peões num tabuleiro de xadrez é o Senhor. Ciro promulga o edito de libertação, autorizando o povo de Israel a voltar. Um decreto impensável, impossível, humanamente impossível de acontecer, e uma resposta inesperada e grata. Foi uma resposta inesperada e grata da dor do cativeiro para a alegria da libertação. Como pode? Como é possível o opressor mudar de ideia e libertar o oprimido? A resposta bíblica diz aí, verso 1: o Senhor restaurou a sorte de Sião. O responsável por essa maravilhosa transformação, por essa guinada histórica na vida de Israel, não foram lá os conselheiros de Ciro, não foi a sua própria mente, porque como nós estamos vendo, ou vamos ver em Romanos 9, Paulo diz lá que Deus endureceu o coração de Faraó. Provérbios diz que assim como o leito de um rio, Deus controla o coração dos governantes. Então, o responsável por essa maravilhosa transformação, pela guinada histórica na vida de Israel, não é outro senão o Senhor. O salmista diz: o Senhor restaurou a sorte de Sião. Deus e mais ninguém foi aquele que libertou os israelitas da mão opressora dos babilônicos.
E ao longo dos séculos, essa libertação do cativeiro babilônico, ela se transformou num símbolo de outras libertações para os israelitas. Sempre que os israelitas se encontravam diante de uma situação complicada, eles se lembravam dessa libertação. Sempre que eles se sentiam oprimidos, pressionados, eles voltavam o seu olhar para aquilo que Deus tinha realizado e feito no passado. Irmãos, certamente que nós não estamos em cativeiro como aqueles israelitas estavam. Mas pode ser que alguns de vocês, que muitos de vocês, estejam passando por situações e contextos que os oprimem poderosamente. Nós não estamos, como os judeus, em cativeiro, mas pode ser que nós estejamos vivendo dias, semanas, meses, uma fase das nossas vidas, onde situações de cativeiro ou semelhantes ao cativeiro estejam presentes nas nossas vidas, ou seja, a gente não tem liberdade. Existem muitas situações às quais nós estamos amarrados, presos, sem poder fazer aquilo que gostaríamos de fazer, mas não podemos. Liberdade de ser quem realmente somos. Liberdade para viver a vida de paz que Deus nos prometeu. Liberdade para desfrutar das bênçãos e das promessas que Deus nos garantiu que nós teríamos. Então pode ser que, assim como aqueles judeus, nós estejamos numa situação não literal de cativeiro, mas numa situação em que a gente está amarrado, preso por alguma circunstância, por algum contexto, por alguma coisa lá na nossa casa, por alguma coisa lá no nosso emprego. Quantos de nós aqui hoje se encontram num cativeiro? Pessoas que estão opressas, presas pela tristeza, pela solidão, que desemboca em lágrimas, por uma inquietação, por uma opressão, por algo que parece não ter solução. Você vai trabalhando naquilo, acha que vai melhorar, mas só piora. Quantos de nós que podemos estar opressos por Satanás, pelo preconceito, pelo ódio? Como que ódio, como que amargura prende as pessoas e não permite as pessoas viverem de forma livre e em paz. Falta de perdão. Não liberar perdão aprisiona as pessoas ao passado. Vivem amarguradas no presente, porque não conseguem perdoar aquilo que aconteceu no passado. Vive presa, opressa, cativa do passado. Eu não tenho nenhuma dúvida que muitos de nós aqui temos situações parecidas, semelhantes a essas. Situações, sentimentos, pensamentos, atitudes que nos oprimem, que nos prendem. Que são sentimentos semelhantes aos daqueles israelitas que estavam lá no cativeiro babilônico. No entanto, contudo, porém, mas, uma das palavras mais importantes da Bíblia é essa palavrinha, mais, M-A-S.
porque ela nos mostra uma mudança de atitude, uma mudança de paradigma, uma mudança na situação das nossas vidas. Uma situação complicada vem sendo descrita, mas aquilo pode ser mudado. Contudo, assim como o povo exilado presenciou ali uma libertação miraculosa, nós também podemos ser libertos. Segundo as Escrituras, segundo não só este salmo aqui, mas segundo